Olá, boa noite. Votei em você no ar com uma política catarinense. E hoje nós vamos conhecer o trabalho, aqui nos estúdios da Band no programa, vamos conhecer o trabalho do deputado Dirceu Dresch. Ele é do Partido dos Trabalhadores e representa aqui hoje no programa a bancada do Partido dos Trabalhadores, do PT, na Assembleia Legislativa. O deputado Dirceu Dresch está no seu terceiro mandato. Ele foi eleito em 2014, no ano passado, com 33.220 votos. Como eu já falei, é do Partido dos Trabalhadores, milita no partido desde o início da sua carreira política, tem 51 anos de idade. Nasceu na cidade de Saudade, lá no oeste de Santa Catarina, mas fez voto aí em todo o território catarinense, né, deputado? Boa noite, um prazer recebê-lo aqui na Band. Boa noite a todos que nos acompanham, a você, essa possibilidade da gente conversar um pouco com o povo catarinense. E quero agradecer essa oportunidade e estamos com certeza à disposição, então, para conversar muito nesse programa. Deputado, o senhor foi eleito deputado estadual pela primeira vez em 2006. O que levou o senhor à carreira política? Olha, eu desde muito jovem e militava, eu vim das pastorais de igreja, né, onde a gente se organizava e discutia os problemas do Brasil, né? Eu, como agricultor familiar, a gente já nunca concordava com por que o Brasil é tão rico, o Brasil tem um solo produtivo e tem pessoas passando fome. Então, essas desigualdades, essas injustiças que cometiam com o povo brasileiro no interior e na cidade, nos levou a discutir o Brasil e começamos a nos interessar como a gente poderia contribuir para melhorar esse país, melhorar nosso estado. Em 88, inclusive, teve uma experiência como candidato a vereador já no meu município. Então, acabamos indo para o movimento social, para o sindicalismo, né, que é a minha militância. Eu sou sindicalista da agricultura familiar, durante quase 20 anos atuei no sindicalismo e depois, então, fui chamado pelo meu partido, pelo PT e pelos meus companheiros de representar a agricultura familiar e os trabalhadores catarinenses na Assembleia Legislativa. Isso me levou a ter uma candidatura a deputado. Bom, se eu não me engano, o senhor é o único representante da agricultura familiar, né, das famílias rurais de Santa Catarina na Assembleia Legislativa. Nós, inclusive como agricultor, como profissão agricultor, eu continuo morando na roça, né, então a gente é o único agricultor na Assembleia, né? Isso me dá muito orgulho, né, por representar uma categoria tão importante, que produz comida para o povo brasileiro, para o povo do mundo, né, porque o Brasil e Santa Catarina exporta muito. Então eu me orgulho muito disso, dessa caminhada e dessa profissão tão importante, que muitas vezes não é valorizada, que é produzir alimento, que é produzir comida, porque sem comer ninguém vive, né? Então isso, infelizmente o Brasil, e isso me levou muito à luta política também, e a gente teve muitas conquistas nesses anos, como o PRONAF, né, o crédito para os agricultores, a habitação rural e urbana, né, o tema ambiental que reconhece essas grandes diferenças que nós temos da grande propriedade e da agricultura familiar. Então, isso me leva aí a ter cada vez mais energia de continuar essa luta, lutando pelo Brasil, lutando por Santa Catarina e especialmente também pelo meu povo, pela nossa agricultura familiar. É verdade, tem até um ditado popular bastante conhecido, né? Se o campo não planta, a cidade não come. E essa desvalorização pela política rural, ela não acontece só aqui em Santa Catarina, é em todo o Brasil, né, deputado? E aí eu lhe pergunto, é fácil ou é difícil? Quais são os desafios de se defender as políticas públicas da agricultura na Assembleia Legislativa? Já foi muito mais difícil. O Brasil tinha uma compreensão de governos passados de que tinha que abandonar e deixar 4% só no meio rural. Essa era a grande visão e grandes propriedades. Felizmente, nos últimos anos, a partir que o presidente Lula assumiu o governo federal e a presidente Dilma, a gente teve uma mudança nessa visão, a gente tem uma mudança de incentivo à agricultura familiar. Temos menos evasão rural hoje? Menos evasão. Nós temos ainda a saída da juventude, mas são outros mecanismos, não é só a falta de investimento no interior, as oportunidades que a juventude teve, que nós inclusive ajudamos a criar, de ter facilidade de um jovem ter acesso a uma universidade,
a ter um bom trabalho na cidade. Então, isso tudo também motivou muitos jovens a sair. Hoje, menos gente sai do campo por falta de incentivo. Isso, com certeza, para nós está consolidado, né? Principalmente famílias, há menos saída de famílias do interior. Há mais saída, sim, especialmente de juventude, que é um dos grandes desafios que a gente tem, de ter esses jovens no meio rural, continuar lá produzindo alimentos, que é tão importante para o Brasil e para o mundo. É verdade, né? Bom, o senhor participa de várias comissões permanentes na Assembleia Legislativa, mas preside uma delas, que é a Comissão de Direitos Humanos, né? Eu gostaria de aproveitar o primeiro bloco e trazer duas questões bem importantes aí relacionadas aos direitos humanos. Primeira delas é a questão dos haitianos aí, que está em pauta, né? Muito comentado hoje na mídia catarinense e mídia nacional também. O que a Assembleia Legislativa, o senhor especialmente, tem feito em relação aos imigrantes haitianos? Olha, eu mesmo, como profissional agricultor familiar, eu já fui líder 3 anos durante os meus mandatos da bancada do PT. A gente precisa atender um conjunto de demandas que o Estado tem, porque você não é deputado da tua categoria, você é deputado dos 40 de todos os catarinenses. Então, muitas demandas vêm, você precisa conhecer de tudo um pouco, de saúde, de educação, de segurança pública. E aqui nós temos temas, por exemplo, vinculado que você fala aí, a questão dos direitos humanos, que eu presido a comissão agora, e temos grandes desafios em Santa Catarina. Muitas vezes a sociedade olha, mas Santa Catarina é um estado bem, tranquilo, um estado rico, mas é um estado que tem muitos problemas sociais, tem muita pobreza, tem muita violência, tem muita discriminação, inclusive, porque há uma discriminação de negros, né, de homossexuais. Então, nós temos grandes desafios. E aqui no caso dos haitianos, é um desafio para nós. O Estado hoje se transformou, e o Brasil, numa atração de muita gente de outros países. Como os brasileiros já saíram, muitas vezes, trabalhar fora do Brasil e foram acolhidos lá fora. Então, nós temos que acolher os nossos irmãos também nesta perspectiva. Então, agora nós temos um debate, uma audiência pública semana que vem, dia 24, justamente para chamar as entidades, as organizações, chamar os nossos estrangeiros, não só haitianos, vamos ter várias outras etnias aqui vindo na audiência pública, para debater esse problema. De um lado, eles estão prestando serviço para Santa Catarina e para o Brasil, porque estão vindo trabalhar nas nossas empresas, né? Vão vindo trabalhar. E por isso nós precisamos acolhê-los, e por isso nós vamos fazer uma audiência pública, de fato, para discutir a situação deles, acesso à saúde, à educação, né? A falar a nossa língua e tantos outros desafios que nós temos aí pela frente. Bom, precisamos acolhê-los, mas também precisamos ter infraestrutura para isso, né, deputado? Importante essa audiência pública. Exato. Bom, um outro assunto, ainda tem um minutinho antes de terminar esse bloco, eu gostaria muito da sua opinião sobre um assunto também importante, polêmico. Eu sei que a gente necessitaria de mais tempo, mas hoje, nessa ocasião, eu gostaria de saber principalmente a sua opinião sobre a questão redução da maioridade penal. Deputado Dirceu Dresch, é a favor ou contra, e por que o senhor tem essa opinião? Olha, primeiro registrar, eu sou contra a redução, acho que é um crime no Brasil reduzir de qualquer forma a idade penal. Agora, sou favorável que a gente precisa construir mais mecanismos, políticas públicas, né? Acompanhamento desta juventude infratora, ampliar, quem sabe, o prazo de manter eles presos, né? Então, nós temos que discutir o estatuto da juventude, mas não cometer esse crime de jogar os adolescentes na faculdade do crime, que infelizmente virou os nossos presídios hoje no Brasil. Então é um tema, como você diz, polêmico, a gente precisa debater ele muito, mas não é da forma que o Eduardo Cunha, o presidente da Câmara, quer fazer, de uma hora para outra votar isso, né, sem discutir com a sociedade, sem aprofundar, de fato, pela necessidade que esse tema precisa ser aprofundado. É verdade. Em agosto, se eu não me engano, também tem uma audiência pública sobre esse tema, né? Rapidamente, só para já convocar os catarinenses a conhecerem o assunto, aprofundar, né? E debater, né, deputado? Nós queremos discutir a situação dos jovens e adolescentes em conflito com a lei. Não é só a redução de maioridade penal. Tem outros grandes temas que a gente precisa, como o tema da educação com esses jovens, prevenir a questão, né? Não discutir só a consequência, mas ir na causa do problema. Isso nós vamos discutir em audiência pública, sim, em agosto. É verdade, né? E lembrando, é uma coisa que eu sempre tenho muito fixo, a minha opinião é que a questão de maioridade penal, essa questão toda envolvendo jovens que cometem atos infracionais em conflitos com a lei, esse problema todo ele é muito mais social, gente, do que jurídico, né? E a sociedade tem responsabilidade nisso, hein? Tem que também
fazer um equilíbrio aí na discussão. A gente vai para o intervalo comercial. Depois do intervalo, a gente vai conhecer algumas das leis propostas pelo deputado Dirceu Dresch, que estão em vigor e influenciam o seu dia a dia em Santa Catarina. Um instante só.